Você tem dificuldade em fazer fotos que sejam criativas? Você tem até ideia para fazer fotos, escreve no papelzinho, pega a referência na internet, mas na hora que chega de fotografar, não consegue reproduzir nada, não consegue fazer as fotos criativas, não consegue copiar o fotógrafo que você viu lá na internet, que é fodão, e acaba fazendo sempre o mais do mesmo, levando as pessoas para o mesmo lugar, usando a mesma direção, a mesma regulagem da câmera sempre, e isso talvez esteja te desmotivando para fotografar, porque você não consegue dar o próximo passo, mas nesse vídeo eu vou te dar uma dica que vale ouro. Se você aplicar isso no seu próximo ensaio, no seu próximo trabalho, com certeza você vai conseguir fazer fotos que você nunca conseguiu fazer. Então fica até o final desse vídeo, mas antes já deixa o likezinho, já deixa o seu comentário se você tem alguma dúvida na fotografia que tá deixando suas fotos aí tudo cagada para eu fazer um vídeo exclusivo para você. A grande verdade da gente não conseguir fazer fotos criativas é porque a gente não tem uma sequência lógica para o nosso sistema criativo, para o nosso fluxo criativo, que é uma sequência básica que você tem que seguir para conseguir explorar a sua criatividade. Isso eu separo em 4 pontos. O primeiro é a observação, depois a decisão, depois a direção de pessoas e depois o clique. Então vamos começar pela observação. O que é a observação? É o que você vai decidir, é onde você vai decidir o que vai ser sua fotografia, porque a câmera nada mais faz do que registrar aquilo que você está enxergando. Então, quando a gente chega numa locação, a gente tem que observar a luz que a gente tem que observar quais são os elementos de composição, a gente tem que observar qual o fundo das nossas imagens, para só depois a gente pensar qual lente eu vou usar, que ângulo eu vou fotografar, onde eu vou encaixar essas pessoas, e só depois desse momento da decisão que você vai posicionar e direcionar as pessoas para o seu clique. Só que o fotógrafo ele inverte essa sequência. Chega na locação, ele não observa nada, ele usa a lente que está lá na câmera dele, no zoom que está na câmera dele lá, qualquer lente que você tiver, posiciona a pessoa, começa a fotografar para depois olhar o que fez, e isso trava totalmente a sua criatividade. Então daqui para frente você vai seguir essa sequência de observação, decisão, direção de pessoas e clique. Eu vou mostrar aqui na prática como eu faço todo esse processo, como eu decido a foto antes de posicionar as pessoas, e isso me traz uma facilidade muito grande para fazer fotos criativas em qualquer lugar, com qualquer equipamento, e acredito que isso vai mudar a sua vida também. Eu acredito que o grande pulo do gato de você observar e decidir antes de posicionar as pessoas é que você pode criar essa cena antes. Rafa, como assim? A partir do momento que você já observou a luz, já observou os elementos de composição, já decidiu a lente que você vai fotografar, onde você vai encaixar os seus fotografados, nada te impede de você fazer uma foto sem as pessoas que você está fotografando, sem os modelos, sem o casal, sem a gestante, para ver se aquela ideia vai dar certo. E isso, consequentemente, acaba travando. Por quê? Porque você vai trabalhar sob pressão. Então, eu vou falar exatamente o meu processo criativo para conseguir fotos incríveis, criativas, impactantes, em qualquer lugar, com qualquer equipamento. Toda vez que eu chego na locação, a primeira coisa que eu vou fazer é observar. Eu vou observar a luz, vou observar os elementos de composição, vou pensar a foto antes na minha cabeça, vou fazer um clique daquela cena sem os modelos, sem o casal, sem a gestante e ver se aquilo funciona. Se funcionar aquela foto, aí eu chamo os meus fotografados, como os exemplos que eu vou mostrar aqui para você. Nesse primeiro exemplo que você está vendo aí na tela, é uma folhagem, tem o céu lá no fundo, e tá vendo que entre as folhas tem um buraco? Esse eu chamo de espaço negativo ou fundo limpo. Então eu estava andando lá pela praia, vi esses matinhos aí no chão, me abaixei com a câmera, fotografei antes de chamar o casal para ver se funcionaria. E depois que eu fiz essa primeira foto, a única coisa que eu pedi para o casal foi: vai lá e se beija. Então, se você tem dificuldade em direção de pessoas, esse processo vai te ajudar demais, porque você está pensando antes de fotografar, e o simples fato de você pedir o básico para as pessoas, na direção de pessoas, você já vai conseguir um resultado excelente na sua fotografia. Então, olha o primeiro exemplo, onde eu fiz a foto antes,
de chamar o casal e depois que eu estava com a composição pronta, explorando o espaço negativo e essas molduras naturais, que são os elementos de composição, eu simplesmente pedi para o casal ir lá, dar um beijo e aí a gente tem esse resultado que você está vendo na tela. Aqui um outro exemplo usando o elemento de composição linhas, curvas e também a simetria. Esse ensaio foi em Paulínia, São Paulo, e eu me deparei com essa estrutura e você pode reparar que no meio da estrutura, no meio da simetria, a gente tem os buracos, os espaços negativos. Então eu fui lá, observei a cena, tirei uma foto daquilo que eu estava imaginando e depois eu só pedi para o casal ir lá, ela colocar a mão no vestido, olhar para um lado, ele olhar para o outro. Então eu decidi a minha foto, aquilo que eu ia fazer antes de chamar os meus modelos. E de novo, isso facilita demais a direção de pessoas, porque você não está começando pela direção, você está começando pela composição, você está começando pela observação, pela decisão e só depois você vai chamar os seus clientes para posar. Olha esse terceiro exemplo que você está vendo aqui na tela. Isso é um emaranhado de arame. Sabe aquelas cercas elétricas que tem nas casas? Aí a gente estava andando num gramado e eu vi esse negócio jogado aí no chão. Eu falei, cara, isso aqui pode ser molduras naturais. Aqui tem elementos de composição, aqui tem linhas curvas, aqui tem espaço negativo. Fui lá, observei, decidi a lente que eu ia usar, decidi talvez aonde encaixasse as pessoas e fui lá e fiz uma foto para testar se isso ia funcionar. E aí vocês podem ver o resultado aí na tela, que eu fui lá e encaixei o noivo num buraquinho, a noiva no outro buraquinho e consigo uma foto que seja criativa. E de novo, eu pensei a foto antes de chamar os meus fotografados, ou seja, não travei na direção de pessoas e consegui uma foto que fosse criativa. Mais um exemplo aqui para vocês gravarem isso na cabeça de vocês, tá vendo? Eu tava andando na praia, vocês sabem, é mar, areia, não tem muito elemento de composição, então eu entrei lá no meio do mato, coloquei minha câmera lá, fotografei antes para ver se eu tinha um espaço negativo, um fundo limpo para encaixar os meus fotografados, e aí eu vi que tinha, tá vendo que entre a ilha e as pedras aqui eu tenho um espaço negativo que eu posso encaixar os meus fotografados. E depois que eu tava com essa foto pronta, eu simplesmente falei pro casal, pega um na mão do outro e corre. E você pode ver o resultado aí na tela dessa foto, onde a gente tem os elementos de composição, tem o contraste de grande e pequeno, tem o movimento. Mas por que eu consegui fazer essa foto? Porque eu pensei antes de fotografar. É extremamente importante que você respire e pense antes de fotografar, que você observe e decida o que você vai fazer antes de chamar os seus fotografados para você dirigir. Eu prometo que esse é o último exemplo. Eu estava fotografando em Curitiba, num lugar maravilhoso, e me deparei com essa cena, os eucaliptos, as árvores na frente, e eu tinha os dois buracos lá no fundo, tá vendo? Eu tenho um buraco entre as árvores e esse buraco é o fundo limpo, é o espaço negativo, é o ponto de fuga da imagem. Então fui lá, observei, vi que tinha esses elementos de composição, vi que o fundo estava limpo, tirei uma foto, vi que ia dar certo, simplesmente pedi para o casal ir lá, ficar um de costas para o outro, dar a mão e encostar a cabecinha atrás, facilitando completamente o meu fluxo de fotografia criativa. Então, se você não faz nessa sequência, fica muito complicado de você conseguir fotografias que realmente sejam impactantes. Mas Rafa, se eu estiver numa locação que não tem esses espaços negativos, é cheio de caos, não consigo fotografar diferente, tá tudo muito complicado, aí eu recomendo que quando você tem um fundo caótico, eu vou mostrar dois exemplos aí, extremamente básicos, que é, desfoca a porra do fundo. Se você não tem elementos para fazer uma fotografia mais criativa, vai lá e desfoca. Vocês já amam ficar desfocando o fundo mesmo? Deu uma regulada na câmera aqui, que a luz está basculante aqui. Você já gosta de desfocar o fundo mesmo, então use o fundo caótico para você desfocar, como você está vendo nesses dois exemplos que eu estou mostrando aqui para você. Eu não tinha um fundo limpo, eu tinha um fundo caótico, estava complicado de fotografar. A única coisa que eu posso fazer nesse momento é desfocar o fundo e trocar de locação. Aqui eu quero mostrar dois erros de quando a gente não limpa a imagem, não coloca o nosso casal, o nosso fotografado no ponto de fuga da imagem. Você está vendo nessa foto aí em Campos do Jordão
que tem um baú do Chaves lá atrás do casal. Eu sobrepus essa cena, eu teria que ter esperado um pouco mais para esse casal andar um pouquinho mais para frente, para sair aquele tambor, o baú do Chaves atrás da cabeça dela, trazendo muito mais força e contraste para minha fotografia. Por quê? Porque a partir do momento que eles estivessem um pouquinho mais para frente, toda a atenção da foto estariam neles. Agora, como eu sobrepus esses planos, essa imagem, eu acabei ficando com uma foto que eu falo que é suja, o fundo não estava limpo, não trazendo contraste suficiente para aquela foto que eu queria. Então, é muito bom a gente olhar para as nossas fotos e aprender também com os nossos erros, porque são os nossos erros, analisando os nossos erros, não os erros do concorrente, é que vai fazer o nosso trabalho crescer. E aqui um outro exemplo, você está vendo que eu tenho um espaço negativo no canto esquerdo da imagem, eu poderia ter encaixado esse casal, essa gestante lá no mar, na parte limpa da imagem. Só que como todo ser humano, todo mundo erra, eu fui lá e coloquei na frente da árvore, ou seja, eu joguei toda a atenção da imagem só para um canto, matando todo o outro canto da imagem. E aí, nesse caso, se eu jogo o meu cliente lá para o lado, eu poderia conseguir um contraste entre grande e pequeno, grande a árvore, pequeno casal, trazendo força para minha fotografia, mas como eu falei, todo mundo é ser humano e tem o direito de errar. Então, recapitulando o que a gente aprendeu hoje, você tem que seguir uma sequência lógica para o seu fluxo criativo. Então, a primeira coisa, observação da luz, dos elementos de composição, do fundo. Segunda coisa, decisão, decidiu o que vai fazer, a lente que vai fotografar. Vai lá e faz um clique da cena que você pensou. Se funcionar essa cena, você vai lá simplesmente pede pro casal ir lá, beija, dá um abraço, dá a mãozinha, corre. Isso, de novo, vai facilitar demais, demais, te prometo, demais o seu processo criativo, a sua trava que você tem nos ensaios, com direção de pessoas, com criatividade e tudo mais. Então, se você gostou desse vídeo e não deixou o like antes, deixa o like agora, comenta aqui se você gostou e vai lá e aplica no próximo ensaio. E volta aqui e comenta para eu saber se funcionou para você, como já funcionou para mais de 3.000 alunos do meu curso online Ensaios Criativos, que você pode clicar no link aqui embaixo na descrição e adquirir para realmente ter um trabalho que seja foderástico e ser feliz aí com a própria fotografia, fazendo umas fotos criativas incríveis em qualquer lugar. Então, um beijo no coração de vocês e até o próximo vídeo.